Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro. A lição 8. O bem há de prevalecer. Não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, 5ª edição do CELD, 2010, capítulo 10, item 9, penúltimo parágrafo. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. No estudo do tema da noite, recordemos que todas as pessoas que porventura tenham falhado nas suas atividades da vida estão constantemente sendo chamadas por Jesus para a recomposição dos espaços perdidos e a renovação das ideias, uma vez que erraram e precisam submeter-se às atitudes do bem, para liquidar os erros cometidos anteriormente. Comumente, a sociedade acusa aos que erraram, parecendo que tais homens jamais deverão ter oportunidades de trabalho outra vez. Somos, entretanto, de opinião que os que erram o fazem por motivos próprios, pessoais, e que, no devido tempo, aprenderão as duras penas por meio das dores, provavelmente a corrigir o próprio passo, e daí passarão pela estrada da dor, do sofrimento, mas se encaminharão, com certeza, para a estrada maior, que é a estrada do trabalho e da paz. Nós outros espíritos espíritas desenvolvemos a ideia de que o bem deve ser constante nos corações dos homens e que, por mais que tenhamos motivos para criticar o próximo, deveremos sempre colocar em nosso espaço mental a ideia de que esse próximo que errou será um dia um homem de bem. Lutemos, pois contra a dificuldade que possuímos de perdoar, lutemos contra uma grande dificuldade que carregamos em nós, que é exigir demais dos semelhantes, quando exigimos pouco de nós próprios. Busquemos em Jesus, na mensagem de hoje mesmo, a mensagem da paz, a mensagem definitiva de que todos erram, mas todos podem acertar também um dia. Que Deus e que Jesus abençoe os que aqui estão e ajudem principalmente aqueles que guardam no coração o sentimento do erro, da dificuldade. Saibam todos vocês, saibam aqueles que erraram, saibam todos, a ideia do bem há de prevalecer e a superação do mal também acontecerá. Paz e luz para todos nós, meus caros irmãos e amigos. Baltazar, pela graça infinita de Deus, mensagem recebida em 28/7/2004. No episódio da mulher adúltera, Jesus pronunciou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. E ao olhar para cada um deles, aguardou a resposta, mas nenhum foi capaz de atirar uma única pedra naquela mulher a que minutos antes condenavam. O que Jesus queria dizer para todos nós? Que todos erramos em algum momento da nossa caminhada, ou nessa mesma caminhada, e devemos considerar-nos uns aos outros. Devemos perdoar, compreender o erro do nosso irmão, como gostaríamos que os outros compreendessem o nosso. Não é amar o próximo como a si mesmo, não é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem? Se quando cometemos algum erro, algum deslize, ficamos querendo nos justificar, ficamos querendo, de alguma maneira, atenuar as consequências,
Por que não fazer isso com os outros? Por que não olharmos aquele que errou conosco, que errou com a sociedade, que errou com a sua família, da mesma maneira, com olhos de quem compreende que o que errou fez por muitos motivos que às vezes não sabemos, mas que dentro desse ser algo motivou a fazer daquela forma. Não que devemos ser coniventes com as coisas erradas, com o mal que um homem possa fazer ao outro. Não que a gente possa sim aceitar, mas que a gente possa compreender. Há uma grande diferença. Compreender é amparar, é auxiliar, é levar ao outro ao entendimento do mal que ele possa ter feito. É isso que Jesus pede, que a gente olhe para nós antes de tudo e não julgar, e sim buscar meios de compreender uma situação. Porque assim gostaríamos, porque em certos momentos, dada a nossa imperfeição, a nossa muitas das vezes dificuldade de entender uma situação, de aceitar uma pessoa, nós também cometemos erros. Nós também rejeitamos pessoas, rejeitamos situações. Então Cristo nos chama a atenção a olharmos para dentro de nós e ver se em algum momento nós também não gostaríamos que os outros tivessem nos compreendido antes de nos julgar, antes de nos condenar, antes de lançar sobre nós pensamentos duros, cruéis, antes de nos condenarmos diante de Deus, condenarmos diante da sociedade, a gente levar o outro a compreender. Errou, precisa se ajustar, precisa se arrepender, precisa de uma nova oportunidade, uma nova chance para repensar os seus atos, para se recompor e se reconciliar com o outro, com a sociedade, principalmente com ele e com Deus, com as leis de Deus. É todo um trabalho que devemos fazer dentro de nós. Numa sociedade como a nossa, que ainda muitos atos de violência são cometidos, que muitos deslizes os homens cometem em relação ao seu próximo, ao seu país, ao seu governo, à sua cidade, quando estão numa posição de poder, devemos olhar e dizer assim: Deus, ajude-os a perceberem o quanto estão sendo injustos com a oportunidade que tu ofereceste para todos nós de progredir, de crescer e principalmente de amar. Porque o amor é a única força irresistível, é para a qual todos nós seguimos e nos atiramos, é para a qual todos nós somos consolados, aceitos, é para a qual, sem ele, não podemos compreender o outro. E é exercitando esse amor dentro de nós, de perdoarmos os outros como gostaríamos que fôssemos perdoados, é que o Cristo nos pede que sejamos indulgentes com as falhas do outro. Porque nós também já falhamos muito e poderemos até ainda falhar. Porque nos conhecemos completamente, sabemos todas as nossas reações diante das adversidades da vida, das lutas, das perdas, das provas. Não sabemos como vamos reagir.
Podemos ter uma ideia de estar nos preparando para reagir, mas não sabemos. Quando formos agredidos por um desses nossos irmãos equivocados, com o bem, com a ideia do bem, não sabemos. Mas que tenhamos a força, a coragem de dizer: eu hei de me preparar, eu hei de me robustecer desse amor, para que nos momentos difíceis eu possa responder de forma melhor ao que me ocorrer no futuro. E é para isso que o Evangelho do Senhor Jesus diz: orai e vigiai. Mas é vigiai os nossos sentimentos. Quando estou diante de uma formação que me choca, que choca a todos, como é que eu reajo? Como é que eu vejo aqueles irmãos que provocaram essa informação tão chocante? Como é que eu vejo esses acontecimentos que são provocados até pelas intempéries da natureza? Como é que eu reajo diante desses fatos? É esse momento de olharmos e pensarmos sobre a reação que poderemos ter ou que já tivemos. Essa avaliação que é necessária que façamos para que saibamos dizer assim: Senhor, ajuda-me nos momentos em que eu sentir que estou fraquejando contigo, que estou te acusando de coisas que o Senhor não me fez, que eu mesmo com a minha imprevidência, com a minha às vezes leviandade, não soube fazer de modo adequado, de acordo com o bem. Senhor, me fortaleça nesses momentos, me fortaleça para que eu entenda que essa lei maior que nos rege é de progresso e que o progresso é de melhoria, é de oportunidade, é de crescimento. Todos nós um dia chegaremos a Ti por nosso próprio esforço e melhoria. O bem e mal são uma escolha e que nós saibamos escolher sempre o bem, sempre fazer aos outros o melhor, sempre nos dedicarmos a que nos apareça, qualquer tarefa que nos apareça, qualquer prova que nos apareça, fazendo bem, fazendo um dano melhor de nós, acreditando que tudo que nos acontece é para que a gente reflita e para que a gente busque melhorar. Oremos uns pelos outros para que os que estão em erro possam receber de nós esse pensamento positivo, essa vibração de compaixão, de piedade, de fraternidade, para que ele se erga e acredite que vale a pena ser bom, vale a pena trabalhar no bem, vale a pena fazer o bem, que a única lei do universo é a do amor. E o amor é um sol interior que ilumina as criaturas e faz elas caminharem com luz em suas vidas. Esse sol interior, como nos diz nossos irmãos no Evangelho segundo o Espiritismo, que busquemos sempre nas lições de Jesus esse consolo, esse conforto, essa fortaleza, para que nos momentos em que estivermos diante do outro, que nos fere, que nos magoe, saibamos dizer: Senhor, me ajuda a ajudar esse irmão, me ajuda a compreender o que ele ainda não consegue, mas ajuda, Senhor, para que ele acorde um dia e diga: preciso me ajustar.
preciso me desculpar. Preciso seguir em frente, acreditando nesse Deus de amor, nesse Jesus de amor, nesses bons espíritos de amor que estão sempre do nosso lado, a nos impulsionar para frente e para o alto, buscando Deus, porque Deus nunca chega em ninguém. Nós é que erramos nessa lei maior de Deus e precisamos nos recompor para assim ganharmos a felicidade que nos espera através do esforço de vencer e buscarmos escolhas que nos façam mais felizes, e perdoar é uma delas. Perdoar alivia, acalma, pacifica. E se o outro ainda não conseguiu, não tem problema, oremos por ele, que a oração é uma conexão com o divino, com as forças do bem que vem ao nosso encontro. Porque Deus é assim, está em toda parte, em todo lugar, nos consolando através dos ensinamentos que nos chegam do Evangelho do Senhor Jesus. Acreditemos. Jesus disse à mulher que julgava pecadora: vá e não peques mais. E foi o que ela fez. Agarrou a oportunidade e seguiu em frente, sem olhar para trás, buscando o melhor para a sua vida. Que façamos o mesmo e que Jesus nos abençoe sempre. Que lembremos sempre dos exemplos desse mestre querido que disse a Pedro, respondeu à pergunta de Pedro: quanto devo perdoar, meu Senhor? E Jesus disse: 70 vezes 7. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.